Começa amanhã no Porto o Festival Future Places 2011. Trata-se de um projeto relacionado com os meios digitais que, nesta quarta edição, destaca a criação de plataformas de comunicação entre as mais variadas áreas. O diretor da iniciativa está connosco no 1820, Heitor Alvelos. Boa tarde. Boa tarde. Chegada a quarta edição, que marca é que o festival quer agora deixar? O festival quer deixar uma marca que seja o mais permanente possível. São, este ano, 4 dias de atividades, mas o grande desafio é, efetivamente, que o festival possa ter um impacto continuado, que seja parte cada vez mais do cotidiano das pessoas. Ou seja, que se afirme enquanto festival, enquanto discussão dos meios digitais. Sem dúvida. Aquilo que para nós é absolutamente essencial é que, quando falamos do impacto e do potencial que os mídias digitais podem ter na cultura e na sociedade, que esse trabalho passa a ser, obviamente, contínuo e assumido também coletivamente. E esta é quase uma discussão infinita neste momento. Precisamente, sem dúvida nenhuma. Eu penso que, aliás, enfim, o nosso mote de equacionar os mídias digitais em termos da cultura e da sociedade locais é um mote que nós assumimos desde a primeira edição, em 2008, mas, de alguma forma, tem vindo a ganhar cada vez mais ímpeto e cada vez mais capacidade de afirmação com os desenvolvimentos recentes que todos conhecemos. Sobretudo ao nível das universidades, este é um tema que se discute muito, nas mais variadas formas. Como é que vocês o vão discutir publicamente e nas várias iniciativas que vão desenvolver? Até porque há, como sabemos, várias variantes daquilo que são os meios digitais e as problemáticas atuais. Sem dúvida. O Festival Future Places preocupa-se, antes de mais, em cultivar essa mesma diversidade. Ou seja, para nós é extremamente importante que os mídias digitais deixem de ser interpretados como uma área de especialidade e que passem a ser interpretados como uma ferramenta que está efetivamente acessível a todos os cidadãos. E por isso, no programa do festival, para nós é de extrema importância considerar que há cidadãos que se vão interessar por esses mídias digitais de formas completamente distintas. Daí a diversidade, que inclui coisas como concertos, exposições, palestras, workshops, e assim sucessivamente. É um guião quase que muito variado e uma iniciativa 99% free. Que atividades é que estão, afinal, excluídas desta gratuitidade? Ora bem, as únicas atividades que são pagas e que exigem inscrição são os workshops tecnológicos, os workshops de formação tecnológica. Enfim, pela sua própria especificidade, interessarão a um público provavelmente mais restrito e, por questões logísticas, necessitam efetivamente ser remunerados, não é? Todo o restante programa é de entrada livre, não exige qualquer inscrição, precisamente para incentivar este tipo de participação que eu há pouco referi. E os locais também são variados? Sim, temos essencialmente 3 locais este ano. O Espaço Cultural Maus Hábitos, que fica em frente ao Coliseu, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que também não é longe, e depois a Praça dos Polveiros para uma série de eventos públicos que fica a meio caminho destes. Já que fala nos locais. Eventos públicos, não sei se é nesse local que vai decorrer, que vai haver 5 laboratórios de cidadania. Alguns deles, sim. É para pôr as pessoas a pensar no futuro. Como é que se vão desenrolar estas ações? Ora bem, estes laboratórios de cidadania são essencialmente oportunidades de reconhecimento de que todos os cidadãos são potencialmente criativos. Todos os indivíduos pertencentes a um tecido social e cultural têm um património de histórias e de experiências que, por via dos mídias digitais, têm finalmente condições de serem comunicados, valorizados e projetados. Portanto, estes laboratórios são essencialmente laboratórios de construção e de produção de conteúdos em que qualquer cidadão pode efetivamente contribuir com esse seu património narrativo para a constituição de grandes arquivos de sabedoria e de conhecimento, nas mais diversas perspectivas, desde histórias de vida até declarações públicas relativamente àquilo que desejam que venha a ser o futuro em termos sociais, por aí fora. Por isso pretendem fazer uma espécie de arquivo anónimo? Não, serão todos identificados. Obviamente, se as pessoas quiserem permanecer anónimas, seguramente que o poderão fazer, mas a ideia será de lançarmos no sábado um conjunto de sites associados ao projeto Future Places que passam a ser arquivos permanentes e em permanente desenvolvimento para esse mesmo património cultural. É um projeto, por isso, continuidade. Exatamente. Para além destes 4 dias de festival, pretendemos que a partir de agora haja todo um conjunto de possibilidades de os cidadãos poderem contribuir com as suas histórias e a sua criatividade. Vai haver espaços de reflexão, destaque para a programação e a presença de Peter Sant, um dos fundadores do site Pirate Bay. De que forma é que querem abordar o tema da propriedade intelectual?
Pensamos que é claramente um debate-chave da cultura contemporânea. A ideia de autoria tem vindo a ser questionada em grande parte precisamente pelos mídias digitais. Existe nos dias que correm um grande interesse pela cultura da apropriação, pela cultura da remistura, pela cultura dos desenvolvimentos, da colagem a nível sonoro, a nível visual, a nível audiovisual. Tudo isto deriva muito da facilidade que os mídias digitais nos permitem e começa realmente a questionar as noções tradicionais de autoria. Portanto, nós não queremos tomar, obviamente, um ponto de vista único, queremos sim cultivar o debate e daí, inevitavelmente, a presença de um dos fundadores do site Pirate Bay nos parecer absolutamente chave, dado que o Pirate Bay tem estado no centro desta discussão, não é? Acha que o Porto já se está a afirmar culturalmente através dos médias digitais ou ainda é um longo caminho a percorrer? Nós pensamos que há seguramente uma afirmação. O festival existe, aliás, no âmbito dos acordos governamentais, do programa, neste caso, do programa que une a Universidade do Texas em Austin à Universidade do Porto, à qual eu pertenço, não é? E, nesse aspecto, tem sido realizado um trabalho que eu diria que é muito substancial nos últimos anos no desenvolvimento de todo o tipo de abordagens e tecnologias de ponta, sem dúvida. Heitor Alvelos, muito obrigada por ter vindo falar connosco sobre este festival Future Places. Começa amanhã no Porto e termina no sábado. Muito obrigado. Olhamos agora para o festival Future Places, que decorre no Porto até ao fim de semana, até sábado. É um festival internacional de mídias digitais. O festival propõe 5 laboratórios de cidadania para colocar os cidadãos e visitantes do Porto a pensar o futuro de forma dinâmica, artística e criativa. O que é que isto quer dizer? Bem, Heitor Alvelos é o comissário do Future Places. Boa tarde, está aqui comigo. O nome remete de facto para o futuro. O objetivo é pôr as pessoas a pensar nisso, no futuro dos espaços onde vivem, nas comunidades onde se inserem? É pôr as pessoas a pensar no futuro, mas é essencialmente a pôr as pessoas a propor o futuro, o que nos parece de extrema importância. O festival parte do pressuposto que os novos mídias favorecem a possibilidade dos cidadãos comuns, chamemos assim, de efetivamente se exprimirem e de projetarem as suas convicções e as suas memórias e também a sua criatividade. E dessa forma, portanto, o festival o que pretende fazer é proporcionar múltiplas portas de entrada para que as pessoas possam efetivamente lidar com os novos mídias de formas que sejam propositivas e projetar a sua própria sabedoria. E de que forma é que são lançados esses desafios à criatividade das pessoas? Há muitíssimas formas. Eu diria que provavelmente a mais comum e que as pessoas se reconhecerão é a utilização da fotografia digital. Não é? É algo que as pessoas têm nos dias que correm muito incorporada, na maior parte dos casos nos telemóveis, e portanto a ideia de que desde logo todos conjuntamente estamos a criar enormes arquivos de documentação que interessa, obviamente, preservar, estruturar e projetar e decifrar também, compreender das mais diversas formas. Estamos a ver uma outra iniciativa que estamos aqui a mostrar, que tem a ver com a construção de palavras, usando letras em 3 dimensões, na Praça dos Poveiros, penso. Corretamente. Exatamente. Sim. Como é que tem sido a adesão das pessoas a estas iniciativas que estão já a decorrer? Tem sido excelente. Esta adesão, em particular, tem sido muito expressiva, porque, claro, como este evento está a ter lugar numa praça pública, significa que há muitos transeuntes que param, se interessam pela iniciativa e, quase sem darem conta, já estão a propor utopias, não é? A ideia, precisamente, é termos aqui letras tridimensionais que as pessoas podem utilizar para propor coisas à cidade, propor coisas ao país, ao mundo que seja, não é? A ideia será mais ou menos, digamos, de uma destilação de uma conversa de café. Em vez de estarmos num café a deambular pelas ideias, dado que o número de caracteres é reduzido, isso obriga as pessoas também a serem o mais sintéticas e rigorosas possível relativamente àquilo que querem propor. E depois é interessante também a forma como as letras são compostas, portanto há aí exercícios especulativos interessantes. Sem dúvida. Interessará também, se me é permitido, salientar que em todas estas atividades que estamos a coordenar, estes conteúdos que estão a ser desenvolvidos pelos mais diversos públicos serão todos eles incluídos em arquivos digitais participativos que serão inaugurados no sábado à tarde e, portanto, ficarão à disposição permanentemente para além do festival e, inclusivamente, recebendo contributos depois do festival terminar. Diz-se que o lema é 99% grátis, portanto sobra aqui qualquer coisa. O que é grátis? Já não sobra, não é? Porque todo o restante do festival que ainda nos vai acompanhar até sábado agora já é todo grátis. A única exceção eram os laboratórios de formação tecnológica, o que nós chamamos de Tech Labs, que pela sua natureza de especialização, enfim, vimos obrigados efetivamente a cobrar, não é? E a exigir um pré-registro. Tirando essas atividades que estão a terminar agora à tarde,
todo o restante do programa é gratuito e também de acesso livre, portanto não exige pré-registro. Só uma última questão que tem a ver com algo que eu acho que vai ser um dos pontos altos, pelo menos para quem está envolvido nestas questões da internet. Há um dos fundadores do Pirate Bay que vem participar numa iniciativa vossa e que vai falar precisamente sobre algo que é muito importante nesta altura, a pirataria, a propriedade intelectual, os direitos de autor. Este é um assunto que ainda está por resolver, há um debate em aberto sobre isto. Absolutamente, eu penso que sim. É uma questão muito vasta e é absolutamente definidora da nossa contemporaneidade. A questão da propriedade intelectual, do copyright, lá está, associado aos novos mídias, significa que todos estes apetrechos digitais nos têm vindo, de alguma forma, a habituar à ideia de que nós temos um mar de conteúdos que é acessível e também está aí disponível para nós próprios podermos trabalhar, remisturar, daí muitas vezes o surgimento das remix cultures na música, nos vídeos, por aí fora. Portanto, é uma questão que continua absolutamente premente e que eu penso que de alguma forma se traduzirá numa série de debates muito, muito interessantes no sábado. Muito bem, Heitor Alvelos, agradeço por vir esta tarde informativa. Aqui ficou então, e fica a sugestão, continua então a decorrer e ainda até sábado. Este Future Places a dominar o Porto. Vai ser difícil andar na cidade e não esbarrar com uma das iniciativas do Future Places.